Quem trouxe a Bíblia aí? Cadê? Deixa eu ver quem trouxe a Bíblia aí. Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ver. Já te expliquei, né? Lembra que eu expliquei para vocês? Esse aqui é a espada. Lembra disso? Quem trouxe a Bíblia aí no celular? Cadê? É o canivete. Também corta, mas não é a mesma coisa. Bom, gente, quero dividir uma palavra aqui com vocês nesse momento. Eu espero que o Senhor fale contigo. Vamos abrir lá no capítulo 19 do primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel 19. A gente vai ler esse capítulo inteiro, então eu queria que você prestasse atenção. Queria pedir, se tiver alguém lá fora conversando, tá bom, Lu? Lu que está na recepção, se tiver alguém fora de conversa, conversa com Deus agora, pede para entrar, tá bom? Diz assim, primeiro livro de Samuel 19. E Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, que eles deveriam matar Davi. Porém, Jonatas, o filho de Saul, agradava-se muito de Davi, e Jonatas falou a Davi dizendo: Saul, o meu pai procura te matar. Agora, portanto, rogo-te, acautela-te até o amanhecer e permanece em algum lugar secreto, te esconde. E eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo onde estiveres. E eu conversarei com meu pai sobre ti, e o que eu vir, isto te contarei. E Jonatas falou bem de Davi para Saul, o seu pai. E lhe disse que o rei não peque contra o teu servo, contra Davi, porque não tem pecado contra ti, e porque as suas obras têm sido muito boas para contigo. Pois ele colocou a sua vida na sua mão, e matou o filisteu, e o Senhor operou uma grande salvação para todo Israel. Tu o viste e te alegraste, porque então pecarás contra sangue inocente ao matar Davi, sem um motivo? E Saul atentou à voz de Jonatas, e Saul jurou: como vive o Senhor, ele não será morto. E Jonatas chamou Davi, e Jonatas lhe mostrou todas aquelas coisas. E Jonatas trouxe Davi até Saul, e ele ficou em sua presença, como em tempos passados. E houve guerra novamente. Davi saiu e lutou contra os filisteus, e os matou com um grande massacre, e eles fugiram dele. E o espírito maligno da parte do Senhor esteve sobre Saul, e ele se assentou na sua casa com o seu dardo na mão, e Davi tocava com a sua mão. E Saul procurou ferir Davi contra a parede com o dardo, mas ele se desviou da presença de Saul, e ele cravou o dardo na parede, e Davi fugiu, e escapou naquela noite. Saul também enviou mensageiros à casa de Davi, para observá-lo e matá-lo pela manhã. E Mical, a esposa de Davi, lhe contou dizendo: se não salvares a tua vida essa noite, pela manhã estarás morto. Assim Mical fez Davi descer por uma janela, e ele saiu e fugiu e escapou. E Mical pegou uma imagem e a deitou na cama, e colocou um travesseiro de pelo de cabra como apoio, e o cobriu com tecido. E quando Saul enviou mensageiros para apanharem Davi, ela disse: ele está enfermo.
E Saul voltou a enviar mensageiros para verem Davi, dizendo: tragam-mo até no leito, para que eu o mate. E quando os mensageiros entraram, eis que havia uma imagem na cama, com um travesseiro de pelo de cabra por apoio. E Saul disse a Mical: por que me enganaste assim, e mandaste embora o meu inimigo para que escapasse? E Mical respondeu a Saul: ele me disse: deixa-me ir, porque eu deveria te matar. Assim Davi fugiu e escapou, e veio até Samuel a Ramá. Ele contou tudo que Saul lhe havia feito. E ele e Samuel foram e habitaram em Naiote. E informaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. E Saul enviou mensageiros para apanhar Davi. E quando eles viram a companhia dos profetas profetizando, e Samuel liderando sobre eles, o Espírito de Deus desceu sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. E quando isto foi dito a Saul, ele enviou outros mensageiros, e eles profetizaram da mesma forma. E Saul voltou a enviar mensageiros pela terceira vez, e eles também profetizaram. Ele foi também para Ramá, e chegou a um grande poço que está em seco. E ele perguntou e disse: onde estão Samuel e Davi? E foi dito: eis que eles estão em Naiote, em Ramá. E ele foi para lá, e a Naiote, em Ramá, e o Espírito de Deus também esteve sobre ele, e ele seguiu adiante, e profetizou até chegar a Naiote, em Ramá. Ele também se despiu das suas roupas, e profetizou diante de Samuel da mesma forma, e ficou deitado nu naquele dia inteiro, e aquela noite inteira, pelo que eles disseram: está Saul também entre os profetas? Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra, ela não é liberada à toa, mas sempre quando a tua palavra é liberada, ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Que assim seja, Senhor, no nosso meio agora. Que a tua palavra possa encontrar os nossos corações como um terreno, Senhor, pronto para frutificar. Senhor, agora todo espírito ladrão da palavra, tudo aquilo que vem para roubar, Senhor, as boas sementes do nosso coração, nós pedimos agora que o Senhor repreenda, Pai, e que somente a tua voz, apenas a tua voz, seja audível nesse lugar, nessa manhã. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto, ele é um momento na vida de Davi muito interessante. Eu não sei se você já leu o capítulo 18, mas Saul ficou muito irado com Davi. Qual foi o motivo disso? O motivo foi que Davi serviu a Saul com tanta excelência, mas tanta excelência, que Davi começou a ser aplaudido no lugar de Saul, que era o rei de Israel. Então, para você que está ouvindo essa história aqui pela primeira vez, Saul era o rei de Israel, e Davi servia esse rei. Só que ele foi tão bom naquilo que ele executava, que ele começou a ser aplaudido, começou a ser louvado por aquilo no lugar do rei de Israel. Davi era um dos generais de Saul, ele servia com muita excelência, e aí Davi ia para as guerras, aí quando ele voltava nas guerras, as mulheres, irmão, sempre as mulheres, né? Sempre. Elas falavam assim: Saul matou milhares, mas Davi feriu 10 milhares. Elas cantavam aquilo, elas gritavam aquilo, e Saul começou a olhar aquela situação, e aquilo começou a causar um ciúme nele. É como se ele estivesse pensando no seu íntimo: ninguém pode ser melhor que eu, ninguém pode encontrar tanto motivo de ser louvado a não ser eu mesmo. Ele só se esqueceu que naquele momento em que as mulheres estavam apreciando mais a Davi do que a ele mesmo,
No final das contas, eles estavam aplaudindo um fiel escudeiro do Saul, um homem de total dependência de Deus e que servia ao rei de Israel com integridade. E aí, Saul não queria saber. Ele pensava, nesse espetáculo da vida, ninguém pode ser mais aplaudido do que eu. E agora, irmão, ele começa a ficar magoado e ele começa a perseguir Davi. Ele quer matar Davi. Um dia, Davi está tocando harpa lá para o Saul. E a gente leu aqui, Saul estava com um dardo na mão. E de repente ele tacou aquele dardo na direção de Davi, para matar Davi. Davi dá uma recuada, Davi olha aquela situação acontecendo, e Davi e Jonatas, eles têm uma conversa. Jonatas é o filho de Saul, mas é muito amigo de Davi. Aí eles têm uma conversa, preste atenção, teoricamente, Jonatas, que é filho do rei, qual é a sucessão do trono, irmão? Se Jonatas era filho do rei, quem deveria ser o rei teoricamente? Jonatas. Só que ele tem tanta admiração por Davi e Jonatas que ele não está nem aí se um dia ele vai se tornar rei ou se Davi vai ser rei. Ele só queria ser íntegro, ele só queria andar corretamente, ele só queria fazer a coisa certa. Aí ele vai falar com Davi e Davi fala para ele: Jonatas, deixa eu te falar uma coisa. O seu pai está querendo me matar, hein? Eu estou precisando da sua ajuda. Jonatas sabia por que Saul queria matar Davi. E aí é como se Davi estivesse dizendo para ele assim: ô Jonatas, eu amo seu pai, eu honro seu pai. Isso é uma coisa terrível. Eu não sei porque que ele está me perseguindo, eu não sei porque que ele está tentando mal contra a minha vida. Aí Jonatas fala assim: deixa comigo, Davi, faz o seguinte, ó. Eu vou conversar com meu pai a teu respeito. Você fica num canto escondido e eu vou te dando sinal de acordo com a conversa. Eu vou te contar tudo que meu pai falar, eu vou lá bater para você, para a gente conversar. Aí, Jonatas fala: ô pai, Davi é um homem de honra. Davi é um homem temente a Deus. Davi é um homem valente. Davi é um homem que faz tudo para agradar o Senhor, rei. Por que que o Senhor está tentando fazer isso com ele, matar ele? Aí, Saul bota a mão na consciência e fala assim: você está certo, Jonatas. Eu não vou fazer mal nenhum a Davi, não. Aí, Davi retorna à presença de Saul, porque agora Saul falou que não vai matar ele. Continua servindo ali. Novamente, Saul tenta matar Davi. Isso acontece de novo. E Saul, gente, tenta fazer isso por pura inveja. Davi já sabia que ele seria o rei. Ele já sabia dessa promessa que tinha sobre ele. Ele já sabia que ele seria o rei, porque Samuel tinha profetizado sobre ele, ele já sabia. Só que Davi, ele é um personagem, ele é uma figura muito interessante, porque ele não fez esse direito valer, ele não tomou esse direito à força. Ele recebeu isso lá atrás. E ele ouviu aquela promessa e ele esperou o tempo. Davi abriu mão do seu direito ali com mansidão. Mesmo assim, ele está correndo risco de vida, perigo de vida. Aí, a mulher dele fala para ele assim: a mulher de Davi é filha de Saul. Irmão, casos de família isso, né? Se botar ele sentado assim, é um caso de família. E aí, a mulher de Davi, que é filha de Saul, fala assim: ô Davi, se você ficar aqui, meu pai vai te matar. Se você ficar aqui, você vai virar saudade, é melhor você sumir. Aí, ele desce lá pela parede da cidade, e aí Mical, para ganhar tempo, bota uma pele de cabra lá com um travesseiro, para parecer um cabelo, uma coisa, bota na cama. Aí,
os homens de Saul vão buscar Davi. Aí quando chega lá, a Mical fala, não, ele está doente. Não dá para levar ele não, porque ele está doente. Aí Saul manda falar assim, ó, traz ele até no leito. Mas traz ele. Quando chegou lá, gente, descobrem a farsa, que Davi não está nada deitado naquela cama. Aí, Saul fala para Mical, minha filha, por que você mentiu para mim? Ela falou, ó o que ela falou. Eu fiz isso porque Davi disse que me mataria se eu não fizesse isso. Mentira. Homem mente, mulher mente, gente. As pessoas mentem. Mentira. E com base nessa história aqui, nós vemos algumas situações aqui muito interessantes que eu queria falar com vocês hoje, sobre o que sustenta a sua vida. Cada um de nós aqui procura, na sua trajetória, na vida, todo ser humano busca uma coisa chamada segurança. Todo ser humano. Todo ser humano sonha em ter sua casa própria. Por quê? Porque ele quer uma segurança. Todo ser humano quer ter o seu pezinho de meia. Os pais geralmente querem deixar alguma coisa para os seus filhos, porque eles pensam, se eu morrer, eu quero que meus filhos tenham pelo menos um lugar para morar. Todo ser humano procura algo para sustentar a sua vida. E Davi é o estereótipo daquilo que a gente procura, e eu quero falar sobre isso com vocês. Por exemplo, primeira coisa, você pode estar procurando apoiar a sua vida na sua posição social. Você pode estar pensando assim, o dia que eu tiver mais um imóvel, o dia em que eu tiver o salário X, o dia em que eu passar no concurso Y, o dia que eu estiver morando no condomínio tal, a minha vida vai estar equilibrada, organizada, e aí vai ficar tudo numa boa. Por quê, gente? Porque você está apoiando a sua vida, o sucesso da sua vida, no seu status social. Mas dá uma olhada aqui no verso 9, o que diz aqui o verso 9, ó? E o espírito maligno da parte do Senhor esteve sobre Saul. E ele assentou na sua casa com um dardo na mão, e Davi tocava com a sua mão. E Saul procurou ferir Davi contra a parede com um dardo, mas ele se desviou da presença de Saul. Eu te pergunto, irmão, qual era o emprego de Davi? Qual era? Isso mesmo, escola bíblica, ó, general do exército de Saul. Esse era o emprego dele. Mas quando ele não estava lá no meio da guerra, no meio da campanha toda, o que ele fazia, irmão? Ele ficava lá no palácio, do lado de quem? Do rei Saul. Irmão, o que ele fazia por vó? Qual era o bico de Davi? Qual era o bico dele? Tocar harpa, irmão. Para o rei. Vamos ser sinceros, tem alguém mais íntimo do rei? Hã? Tem alguém que estava mais próximo do rei? Não. Davi estava no auge da sua vida social. Ele está no auge dos seus contatos. Ele conhecia, irmão, o Trump da época. Ele estava lá, ele estava no auge das interações dele. Ele era amigo de um dos caras mais poderosos do mundo. E aí no outro dia ele é um desempregado fugitivo. Você está tendo noção disso? Um dia ele está do lado do rei, no outro dia ele é um desempregado fugindo porque o rei quer pegar ele. Sabe qual é o problema da gente?
O problema da gente é que a gente confia muito naquilo que a gente conquista. Pastor, mas eu sou um empresário bem-sucedido, eu trabalho à beça, eu comecei do nada, eu vim do zero, eu sei ganhar dinheiro. Cuidado. Porque todo mundo aqui conhece a história de alguém que já foi muito bem-sucedido financeiramente, mas em algum momento perdeu tudo. Todo mundo aqui conhece alguém que tomava aguinha com gás Perrier e teve que tomar, de repente, um quissuco. Você tomou quissuco já? Você lembra daquilo? Fazia sacolé, lembra também? Fazia sacolé, tu chupava aquilo, só ficava o gelo, lembra? Aquilo ali era radioativo, né, irmão? Não era? Aquilo ali era meio radioativo. Quem está vivo aí foi Deus que deu o livramento. É normal você ver gente que tinha do bom e do melhor e de repente teve que trabalhar pesado. Não é incomum ver pessoas numa posição social muito alta e de repente caírem. Se você tem um bom emprego, se você tem uma boa formação, se você tem um bom status, querido, não coloque a sua confiança nisso, é perigoso. Pastor, ninguém perde tudo do dia para a noite não, pastor. Pastor, o senhor está sendo muito pessimista. Pastor, só falta você falar para mim agora que a história de Jó é verdadeira. Que ele perdeu tudo do nada. Você acha isso mesmo, pastor? Pastor, isso é impossível. Ah, irmão, então faz o seguinte. Amanhã, você pega um voo daqui para o Japão. E você pergunta lá para os caras que eram empresários que o tsunami veio e tomou tudo. Pergunta para o cara que tinha 30 lojas lá, 30 estabelecimentos. E veio uma onda e tomou tudo do cara. Que ele investiu, trabalhou a vida inteira para construir alguma coisa, e de repente veio uma catástrofe e tomou tudo que era dele, irmão. As obras de arte da casa dele sumiram. O ouro que ele tinha guardado no cofre, irmão, não se sabe onde foi parar. Confiar nas coisas é perigoso. Confiar na posição social é perigoso. Eu não estou dizendo aqui, preste atenção no que eu quero te falar, eu não estou dizendo aqui que você não deve lutar para conquistar suas coisas, tá bom? Eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que você procurar emprego é furada, eu não estou dizendo que você lutar para ter um emprego melhor, para ter um carro melhor, uma casa melhor, dar uma vida melhor para sua família, está tudo certo, você deve fazer isso, estuda, se qualifica, trabalha o dobro, faz tudo isso, ninguém está dizendo para você não ter alvo, eu só estou dizendo, não coloca isso como apoio da sua vida. Outra coisa que Davi tinha como ponto de apoio era a família dele. Quem aqui vai dizer que família não é importante, gente? Quem aqui vai dizer isso? Que família não é importante? Se tem um ponto importante na nossa vida, esse ponto se chama família. Ele era casado, gente, com uma pessoa muito importante. Ele era casado com a filha do rei, Mical, o nome dela. Aí, ele é casado com a filha do rei, ele fala assim, rapaz, o rei não vai vacilar comigo nunca, eu sou o genro dele. Para completar, irmão, quem é o melhor amigo dele? O outro filho do rei, o cunhado dele, Jonatas. Está tudo em família. Está tudo em casa. Mas, meus irmãos, no momento da história, Davi recebe uma missão de lutar pelo amor de Mical. Ele derrota algumas dezenas de filisteus por ela. E aí, na hora que ele precisou, ela falou para ele assim, Davi, vai embora que meu pai vai te pegar.
E aí ele fugiu, e quando o pai dela chegou para perguntar, por que você mentiu para mim? Ela disse, pai, eu fiz isso porque ele disse que ia me matar, mentiu. Família, gente, também pode errar. Família também pode errar. Família é o melhor e o maior apoio que a gente tem. É a coisa mais importante que a gente tem. Mas se você achar que ninguém da sua família vai errar com você, você está iludido. Mical falou uma coisa que gerou mais raiva no pai dela. Falou assim, agora tu vê, o cara ainda falou que vai matar minha filha. Enquanto Jonatas, sendo cunhado dele, tentou salvar a pele dele, a mulher dele, a esposa dele, vacilou com ele. Quantos de vocês lembram que quando Davi voltou lá da arca, quando ele trouxe a arca do Senhor, ele veio dançando? Você lembra que Mical falou sobre ele? Você lembra dessa história? Ela olhou e falou, que vergonha, um rei fazendo isso. Ele falou, estou dançando na presença de Deus. Ela errou com ele, mas Davi também já vacilou. Davi foi dar um passeio no terraço do palácio, viu Batseba e foi lá pecar, irmão. Davi errou também. Família é algo importantíssimo, você deve lutar pela sua família, mas se você depender da sua família para você sentir uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, uma pessoa inteira, você pode nunca ter felicidade. Sua família, irmão, pode ter sido construída até num ambiente complicado, talvez a sua família não foi um ambiente tão saudável, foi um ambiente complicado. Talvez seu pai e sua mãe tiveram uma relação difícil e você que é filho ficou no meio desse jogo. E se você depender dos seus pais se entenderem, para você ser feliz, irmão, pode ser que você nunca seja, porque pode ser que eles nunca se entendam. Você tem que ter uma identidade, o seu apoio não pode ser tão somente a sua família, apesar de ser o apoio mais importante que a gente tem. Às vezes a gente esquece que as pessoas da nossa família, da nossa casa, elas também têm defeitos, elas também têm necessidades. Tem pessoas, eu acho isso aqui muito interessante, tem pessoas que projetam toda a sua felicidade num filho, projetam toda a sua necessidade num filho e falam assim, o meu filho vai ser isso, o meu filho vai ser aquilo. O meu filho vai herdar meu negócio. O que é o teu negócio? Eu tenho uma mecânica, mas o filho do cara tem nojo de graxa. O filho não aguenta a poeira do plastique. Aí tem um outro que fala assim, eu tenho uma lanchonete, mas o filho não suporta o cheiro de salgadinho. O outro é médico, fala assim, meu filho vai ser médico. Mas o menino tem tanto pavor de sangue, que se ele vê ketchup, ele já fica meio... ele já quase vai. Você não pode projetar sua felicidade em cima de ninguém, nem do seu filho. Você deve dar todo o seu apoio ao seu filho, amar o seu filho, mas você precisa tirar esse apoio, o seu lugar de sucesso, esse apoio no seu coração sobre o seu filho, porque pode ser que ele siga algo que não foi o que você desejou. Qual outro ponto que Davi tinha? Davi tinha um apoio espiritual. Gente, presta atenção. Apoio social é importante? Sim ou não? Apoio financeiro é importante? Apoio familiar é importante, gente? Claro que é. Apoio espiritual é importante? Muito importante. Olha o que diz aqui no versículo 18, ó. Assim Davi fugiu e escapou e veio até Samuel. Sabe o que ele foi fazer quando ele foi procurar Samuel? Ele foi procurar ajuda espiritual.
Ele foi pedir socorro, ele falou assim: Samuel, eu vou morrer. O Samuel era o pastor dele. Samuel, me socorre. Samuel era o líder de célula dele. E aí, segue dizendo assim, ó. Ele contou tudo que Saul lhe havia feito. E ele e Samuel foram e habitaram em Naiote. Aí, disseram para Saul assim: olha, Davi está lá na casa dos profetas em Ramá. Irmão, acabou o sossego. Porque agora, Saul sabia onde Davi estava com Samuel. Samuel não tinha WhatsApp, nem Instagram, FaceTime, nem um pouco. Ele não tinha contato, irmão. O contato era ir lá. Aí, quando Saul está indo atrás deles na casa dos profetas, Davi teve que fugir. Ele agora começa a pensar assim: meu Deus, eu vim aqui buscar o apoio espiritual, vou ter que fugir. Ele queria, era importante. Irmão, enquanto você puder, isso é bíblico, tenha apoio espiritual. Ande com pessoas que vão cobrir você, vão andar com você. Procure o seu líder de célula, procure o seu supervisor, procure a equipe pastoral da igreja. Mas deixa eu te falar, não transforme isso numa dependência para a sua vida. Você tem que aprender a ler a Bíblia, a orar, a ouvir respostas de Deus. Porque aí tem uma hora que você fica viciado e você fala assim: rapaz, eu vou lá numa irmã de oração que mora lá em Parada de Lucas. Só serve se for longe, perto não serve. Aí você fala assim: eu vou lá, que eu estou pensando o que vai ser da minha vida. Será que o meu marido vai voltar para mim ou não? Será que agora ou não? A irmãzinha de oração vai orar por mim. Aí vai lá: ô irmã, me falaram que a senhora é fogo puro, da revelação. A irmã pode orar aí para saber se meu marido vai voltar ou não? Irmão, isso não é revelação, isso é feitiçaria. Quando a tua ambição é buscar uma resposta e não Deus que te dá a resposta. Quando a tua ambição é ouvir o futuro, é ouvir o que vai acontecer, e você não confia que você tem um Deus que cuida de você todos os dias da sua vida. Agora, ao invés de você fazer isso, por que você não aprende a botar teu joelho no chão, boca no pó, se humilhar diante do Senhor, e começar a falar assim: Senhor, e aí, meu marido vai voltar para casa, Senhor? Onde é que eu errei? Será que eu tenho que pedir perdão? Será que foi erro dele mesmo? Me ajuda a discernir isso, para eu tomar a decisão certa. Buscar o Senhor para falar assim: agora eu falo ou eu calo? Agora eu telefono ou não telefono? Quem que pode me aconselhar? Ninguém aqui, irmão, está falando que não existe revelação não, tá? Eu acredito nisso, piamente. Eu não estou contra isso. Não é meu ponto aqui. O que eu estou falando, o que a gente não pode buscar é viver de criancice. Buscando ouvir Deus na boca dos outros, porque a gente não tem coragem de buscar a Deus para ouvir da boca dele o que ele tem para a nossa vida. Por isso tem um monte de gente no meio evangélico com a mente turbada, com muita coisa na cabeça, porque fala que Deus falou um monte de coisa para ela que Deus nunca falou. Porque, irmão, deixa eu te falar, se Deus falou uma coisa, vai se cumprir. Se alguém te disse que Deus prometeu uma coisa que não aconteceu, não foi Deus que falou. Vai buscar Deus, vai cair de joelho de madrugada, vai orar. Fala assim: eu vou tomar um cafezinho aqui, que senão eu não vou ficar acordado não, mas eu vou orar. Vai para dentro, busca a sua resposta, irmão, da parte do Senhor.
O Senhor tem uma revelação para a sua vida. Ele não quer que você busque respostas prontas da vida dos outros. Ele quer isso para você. Não abra mão do apoio espiritual, mas não dependa dele para ser feliz. Busque enquanto pode. Aqui todo mundo pode. Aqui você pode ter um discipulador, você pode ter um líder de célula, você tem supervisor, você tem uma equipe pastoral aqui. Procura isso. Mas não abra mão de ter o seu tempo com Deus, para você aprender a ouvir a Deus. Outra coisa que Davi tinha, irmão, um outro apoio que ele tinha muito grande, Davi tinha um grande amigo. Quem era o grande amigo de Davi? Jonatas. Jonatas era o amigo que todo mundo gostaria de ter. Davi, irmão, Jonatas, dava presente caro para ele. Jonatas deu até uma espada de príncipe para ele, irmão. Coisa de outro nível. Quem aqui que não gosta de presente, né, gente? Presente, né? Desarma o coração, não é isso? Você ganha um presente, você fala, meu Deus do céu. E eu, às vezes, aqui na igreja, eu ganho um presentezinho assim que eu tô... Esses dias eu falei aqui que eu aprendi a gostar de água com gás. Eu não gostava, aprendi a gostar. Aí estou aqui no culto, chegou uma irmã com engradado de água com gás. Falou aqui, pastor, para você. Eu falei, poxa, que bênção, obrigado. Carinho presente. Tem uma irmã, que eu não vou falar quem é, que você não ganhou. Ganhou sim, tá vendo? Eu ganhei, gente, não precisa ser Natal não, tá? Eu ganhei bolinho de bacalhau da minha irmã querida aqui, que eu vou dizer para você, isso aí é tirar muita onda, tá? Que o bolinho é de outro nível. Foi o Zezinho que fez, né? Bom demais. Bom demais. Ele foi embora e não me deu um abraço naquele dia. Fala com ele para ele voltar aqui, para eu dar um abraço nele. Aí, é um carinho. A Dani, cadê a Dani? Não sei, cadê ela? Tá aí, ó. Fez um soufflé para mim. Alguém comeu meu soufflé, inclusive. Ficou na igreja, alguém comeu. Mas ela me deu. Irmão, quem não gosta de presente, coisa boa. Eu devo ter esquecido algum presente aí, porque eu sempre ganho alguma coisa. Sou muito privilegiado nesse sentido. Jonatas era o cara que se indispôs com seu próprio pai a favor do seu amigo Davi. Eles tinham uma amizade verdadeira, eles queriam batalhar por Israel, eles tinham esse sonho, mas agora, irmão, ele não tinha mais o Jonatas, ele teve que fugir. Jonatas ficou, o amigo não estava ali, não tinha mais aquele ombro amigo, um conselho. Davi fugiu e ficou sozinho. Deixa eu te falar, quer um conselho aqui espiritual para a sua vida? Anota isso na tua mente, precisa anotar, mas anota na tua mente. Tem amigos. Amigo é coisa espiritual. Amigo é bênção demais. Todo mundo precisa ter amigo. Mas, se um dia o amigo não estiver perto, o amigo foi para o exterior, o amigo está doente, o amigo não pode te encontrar, você não pode deixar de acreditar que Deus tem algo para você, que Deus tem um plano para você, que Deus tem algo melhor para você, que Deus vai deixar de agir na sua vida, porque uma pessoa, um amigo, que você depositou tanta confiança, faltou. Nem sempre, gente, um amigo vai poder dar as respostas que a gente quer. Nem sempre um amigo vai poder dar o suporte que a gente espera. Por quê? Porque o amigo também precisa, às vezes, de ajuda. Às vezes fala assim, vem aqui em casa, estou precisando muito conversar. Aí o amigo fala assim, rapaz, minha mulher está no hospital agora. Aí pronto, você fala assim, deixou de ser meu amigo porque não pode estar aqui. Não, não é assim, irmão. Não pode, não é justo. Não é justo você colocar toda a tua expectativa sobre alguém.
Agora, Jonatas, se ele vai atrás de Davi, ele morreria também, ele não tinha como. Porque o pai dele ia atropelar todo mundo. Mas tem um último apoio que Davi procurou, que é o amor próprio. A gente vai lá, irmão, para o capítulo 21. A gente vai lá para o capítulo 21, tá? Diz assim: então Davi veio a Nobe, e Aimeleque, o sacerdote, e Ameleque temia encontrar-se com Davi e lhe disse: por que estás sozinho e não há homem contigo? E Davi disse a Ameleque, o sacerdote: o rei me ordenou um negócio e me disse que nenhum homem saiba qualquer coisa sobre onde eu te envio. E sobre o que eu te ordenei, eu indiquei que os meus servos para tal e tal lugar. Agora, portanto, o que há debaixo da tua mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que houver. O sacerdote respondeu a Davi e disse: não há nenhum pão comum debaixo da minha mão, mas há pão consagrado. Se os jovens tiverem se guardado, ao menos de mulheres. E Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: em verdade, as mulheres nos foram tiradas já há 3 dias, desde que saí, e os vasos dos jovens são tantos, e o pão é de algum modo comum, sim, embora tenham sido santificados nesse dia no vaso. Assim, o sacerdote lhe deu pão consagrado, pois não havia pão que não fosse da apresentação, que foi tomado diante do Senhor, para se colocar o pão quente no dia em que este foi retirado. Irmãos, Davi, ele está tão desesperado, presta atenção, Davi, ele estava tão desesperado, que ele foi para a terra dos filisteus, gente. Aí agora, Davi está se sentindo humilhado, está se sentindo perseguido, e agora, irmão, ele não tem nem a dignidade para ter um pão. Ele queria comer pão, irmão, estava com fome. Aí ele vai lá, pedir um pão. Deixa eu te falar, Davi tinha amor próprio, gente. Davi, ele tinha uma autoestima. Davi derrotou Golias. Davi era aclamado, Davi era conhecido, Davi era um cara que tinha uma boa reputação, e agora nesse momento, ele está falando assim: me dá um pedaço de pão aí. É como se a gente fosse comparar, Davi virou quase um morador de rua. Aí, o sacerdote falou para ele assim: não tem pão comum não, tem só pão do templo, pão que é consagrado para Deus. Aí ele fala: irmão, não tem jeito não, estou com fome, me dá esse pão aí mesmo. E aí, o sacerdote fala: esses rapazes estão com você aí, tiveram relação sexual? Ele falou: não, a gente está, desde que a gente saiu, a gente não tem contato com mulheres, porque esse pão é santo, tem que ter todo esse cuidado, o cerimonial. E aí, irmão, olha que ponto chegou. Eu vou ler aqui com você. Lá no capítulo 20, lá no versículo 41, olha só o que diz aqui. E assim que o jovem se foi, Davi se levantou de um lugar em direção ao sul e caiu sobre a sua face em terra, e se curvou 3 vezes. E eles se beijaram e choraram juntos, até Davi se exceder. Irmãos, Davi chorou. Ele estava tão humilhado que ele estava chorando, injustiçado. Depois ele está pedindo pão, porque ele está morrendo de fome. Parece até piada, gente. Aí no versículo 10, ele vai para Gate. Gate é a terra dos filisteus. O que é isso, pastor? Preste atenção. De quem que era a descendência de Golias?
Os filisteus. Sabe contra quem Davi, quando era general de Saul, empreendeu as maiores batalhas do exército? Filisteus. E você sabe quem é o cara mais odiado dos filisteus? Davi. Davi agora, irmão, ele está numa situação tão ruim, ele não tem para fugir, que ele vai para a terra do inimigo, se esconder lá. Ele acha que alguém vai poder ajudar ele. Aí sabe qual é o fim dessa história? Quando Davi chega lá, ele olha e pensa assim: rapaz, eu fiz besteira. Esses caras aqui me odeiam, eles vão me matar. Sabe o que Davi fez, gente? Se você ler o capítulo inteiro, você vai descobrir. Davi começou a se fingir de maluco. Começou a babar. Se fazer de doido. O rei de Gate, quando olhou para ele, falou assim: o que é isso aqui, gente? Davi deve ter feito coisas assim, assustadoras, ele se fez de doido. Ele falou: preciso formar alguma coisa. Agora, gente, quando a gente lê isso, a gente fica olhando a história dele, mas pensa o cara que era o general do exército, o cara que estava sendo preparado para ser rei, o cara que derrubou um gigante de quase 3 metros, um homem que era sábio, um homem que era um instrumentista, um cara que era salmista. Agora estava se fingindo de maluco, dignidade zero. Deixa eu te falar uma coisa. Não confie no seu amor próprio. Há momentos em que para a gente ter paz, a gente tem que se fazer de doido mesmo. Há momentos em que a gente passa por humilhação. Há momentos que a gente se sente o resto do mundo. Que alguém fala uma coisa para você, que você se sente uma poeirinha. Infelizmente, gente, nós somos tão finitos, tão limitados, que confiar no nosso amor próprio também é muito perigoso. Porque o momento que uma humilhação pode chegar sobre nós é o momento que a gente às vezes menos espera. Pensa num cara que trabalha numa empresa 30 anos, tem a vida estabilizada, chega lá para trabalhar, as senhas dele estão todas bloqueadas. Alguém só fala para ele: passa lá no DP. O dono nem se despede dele, nem agradece. São histórias que a gente escuta todo dia dentro do gabinete. A pessoa fala: pastor, parecia que eu era um bandido, ninguém nem me deu um tchau. Situações que acontecem, gente. Humilhação. Deixa eu te falar, não deixe o seu amor próprio ser a tua única sustentação. Pastor, onde é que você quer chegar com isso? O que a experiência de Davi nos ensina? Ela nos ensina que se a gente estiver mal apoiado, sustentando o peso da nossa vida em alguma coisa externa, ao invés do Senhor, o risco disso dar ruim é muito grande. Nós podemos perder a nossa dignidade, nós podemos perder a nossa alegria, quando tudo que é do exterior é removido de nós. Só uma chance da gente reencontrar o equilíbrio, quando a gente olha para o nosso interior e a gente encontra o Espírito do Senhor aqui dentro. Quando tudo ao seu redor for retirado de você, quando tudo ao seu redor for tirado de você, você tem que olhar para dentro de você e falar assim: rapaz, eu tenho algo muito maior do que o que foi tirado de mim. Eu tenho algo muito maior. Quando tudo der errado ao seu redor, você tem que olhar para a sua vida e enxergar o que deu certo. O que deu certo foi Cristo dentro de você. Foi o poder de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida, a alegria do Senhor na sua vida. Ah, meu irmão,
aí o coração aquece de novo. E a gente pode sonhar. Aí, quando o coração está aquecido, a gente trabalha e conquista tudo de novo. A gente dá um jeito e refaz a vida toda de novo. Duas advertências finais aqui para a gente. Primeira, ter os nossos sustentos removidos é uma experiência muito dolorosa, mas é sábio aprender a lidar com eles antes que o Senhor os remova. Entendeu? Quer que eu repita? Ter os nossos apoios removidos é uma experiência muito dolorosa. É mais sábio aprender a lidar com eles antes que o Senhor os remova. É mais fácil, gente, não amar os apoios da vida, que a vida nos dá, além do nosso amor ao Senhor. Para que a vida não remova de você e você fique decepcionado. Ame seus amigos, ame a sua família, ame o seu trabalho, ame os seus negócios, só não ame mais do que você ama a Deus. Não busque mais essas coisas do que você busca a Deus. Segunda advertência, final. O problema não é ter apoio. O problema é transformá-los em substitutos para Deus. Davi sabia disso. Depois de passar por tudo isso, tem um salmo que ele escreveu, irmão, que você conhece. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em outras palavras, Davi está dizendo assim: eu perdi o meu emprego, eu perdi minha dignidade, eu perdi o apoio da minha família, eu não pude encontrar com o meu líder espiritual, o meu amigo não estava perto, eu perdi até meu amor próprio, eu comecei a me fingir de doido para fugir lá do rei que queria me matar. Houve um momento que eu perdi tudo. Ainda bem que eu não perdi uma coisa. Eu não perdi o pastor que cuida de mim. Eu perdi tudo. Só não perdi a ele. Quando tudo faltou, não me faltou a sua presença. Eu perdi o emprego dos sonhos, eu perdi a confiança nas pessoas que eu tinha, mas eu não perdi o Senhor que se importa comigo. Eu não perdi um Senhor que tem um cuidado que transcende o entendimento. Eu nunca vou entender porque Ele cuida de mim dessa forma. Eu não perdi o Deus da minha vida. Irmãos, todos podem falhar. É claro que a gente não fica vivendo a nossa vida esperando a falha dos outros. Mas, se alguém falhar, você precisa continuar com seus pés na rocha, que é Jesus. E sabe de uma coisa? Quando seus pés estão na rocha, que é Jesus, você pode até ajudar aquela pessoa que falhou. Você pode até redirecionar ela, mostrar o caminho do arrependimento, restaurar aquela vida, porque você está firmado. Você pode até ajudar aquele que falhou, mudar a vida dele. E quando você está com Jesus, você busca ter sabedoria no teu falar, no teu agir. Porque na hora, irmão, que a gente se decepciona com alguém, na hora que a frustração bate na nossa porta, a nossa vontade é de falar tudo que a gente está sentindo, sim ou não? Mas deixa eu te falar, o sábio é tardio no falar. É melhor você aguentar, segurar a onda e não falar nada do que você falar um monte de coisa que você vai se arrepender depois. Porque deixa eu te ensinar uma coisa, palavra são sementes. E essas sementes frutificam depois. E às vezes os frutos que dão são frutos que você não queria. Palavras.
Onde que está seu apoio? Onde que você coloca o seu sustento? Qual que é a alavanca do seu sucesso? Em quem que você está confiando? Quem é o principal da sua vida? Fala isso com sinceridade para você mesmo. O que é principal? É principal mesmo? Ou é uma coisa que você tem? Ou é um emprego que você tem? Ou é uma carreira que você sonha? Irmão, deixa eu te falar, essa é a hora. Nesse domingo, é a hora de você colocar Jesus como o rei da sua vida. E tem bênção que Deus não vai te dar enquanto você não fizer isso. Enquanto você não colocar Jesus no lugar certo. Por isso tem gente que às vezes não aceita uma disciplina, não aceita uma correção, não aceita ser exortado em alguma hora, não aceita uma opinião diferente. Porque o apoio dele foi tirado, o sustento dele não estava no Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero que você coloque hoje com convicção o seu coração na mão de Jesus. Eu queria que você colocasse Ele como o principal da sua vida. Tem uma frase do pastor Josué que eu gosto muito. Ele fala assim: não adianta ter o Senhor só como residente da sua vida. Você tem que tê-lo como presidente da sua vida. Ele tem que direcionar você. Você quer hoje fazer esse compromisso com Jesus? Você quer hoje colocar o controle da sua vida nas mãos dele? Você quer hoje colocar ele como o único sustento da sua vida, o único apoio, a única base da sua vida? Se você quer fazer isso, nós vamos orar agora. Eu vou convidar toda a igreja a curvar a cabeça e fechar os olhos. Nós vamos fazer uma oração nesse momento.